Lábios comprimidos é sinal de desconforto? Bater os pés incessantemente indica nervosismo? E os braços cruzados, testa franzida? Nosso corpo passa diversos sinais e, se entendermos como funciona a linguagem corporal, podemos usar isso a nosso favor. Esse é o tema do programa de hoje. Fica aí porque o Miscelânea já está no ar. E para tirar nossas dúvidas sobre linguagem corporal, estamos recebendo o professor Luiz Faria, que dá aula de expressão artística e corporal aqui na Faculdade de Comunicação da Univap. Professor, muito obrigado pela participação. Prazer, Rafael. Prazer, Eric. Obrigado pelo convite. Primeira pergunta, então, o básico. Do que se trata a linguagem corporal? Bom, a linguagem corporal, o nome já fala, linguagem, né? É a comunicação, é a forma com que você expressa, mostra aquilo que você sente e aquilo que você pensa, só que com o corpo. Sim, você pode dar uns exemplos pra gente? Claro, tem alguns exemplos que são clássicos, né? Vou falar um exemplo pessoal, mas não vou citar nomes. Estava uma vez num evento com uma amiga e a gente estava conversando, uma conversa trivial, tranquila, e os dois estavam, né, super tranquilos. De repente chegou um desafeto dessa minha amiga. E essa minha amiga é uma pessoa muito educada, fina, sabe? Quando a outra pessoa chegou, ela já, a cara de descontração, de conversa, já fechou, a testa ficou franzina, e foi questão assim. Aí eu falei pra ela, nossa, que chato, né? Você nem disfarçou. É isso mesmo, é questão de segundos. A pessoa nem nota, sabe? Você não é uma coisa assim que é voluntária, né? Outra história também que eu conheci, que aconteceu aqui no Vale, foi de um rapaz que estudava e trabalhava em São Paulo e namorava com uma moça em São Paulo e trouxe ela aqui para a região. E no que ela foi para conhecer os sogros, né, a família dele, toda simpática, solista, né? E eles estavam fazendo içá. E ela, né, isso é muito comum na nossa região, né, lá na capital não. E ela perguntou o que é, e ela toda simpática conversando, o que vocês estão comendo? É farofa de içá. Ela falou, içá? O que é isso? Ah, formiga, é tipo uma formiga, sabe? Aquela cara de nojo, assim. Então, são coisas assim que acontecem, são questões de segundos, né? Diz que a pessoa mentirosa, ela consegue enganar muito, mas a expressão corporal e facial você não consegue. Sim. Você mostra na cara, literalmente. Nos relacionamentos amorosos, como que costuma ser a dinâmica de linguagem corporal entre um casal, por exemplo? É uma coisa meio complicada, porque para você notar que a pessoa está mentindo, que a pessoa tá incomodada, você tem que ter uma certa intimidade, tem que conhecer bem a pessoa, né? No primeiro encontro não tem como. Entendi. O pior dos psicopatas parece um anjo. E você só vai sacar isso muito tarde. Né? E nas relações, depois de um tempo de intimidade, você consegue notar algumas coisinhas, mas geralmente... Dá para perceber que a linguagem corporal é muito presente na nossa comunicação, assim. É possível dizer qual o nível de importância da linguagem corporal para a comunicação? Se é talvez mais importante do que a fala, por exemplo? A fala, a comunicação, ela é importante no geral, né? Mas aquilo que eu acabei de falar, a questão de um nojo ou de um sentimento de repulsa é uma questão de coisas de segundos. Lógico que você vai notar, que você vai enxergar isso. Mas é coisa muito rápida, né? E dependendo do ambiente, assim, às vezes nem você nota assim, não, fica quieto, não leva adiante. Mas justamente é algo involuntário, né, como a gente comentou, mas ainda assim você pode usar isso também a seu favor, se você entender como funciona, né? Se você tiver conhecimento dessas técnicas, né, um perito facial, um perito em expressão corporal, é um perigo se relacionar com essa pessoa, porque ela sabe quando você está mentindo, quando você está incomodado, ela conhece você, né? E também tem um padrão também, né, vamos dizer assim. E daí, se a pessoa conhece, ela pode usar sim, né, ao favor dela. Sim. É possível usar, então, a linguagem corporal, por exemplo, durante entrevistas de emprego? Sim. Até a questão da entrevista de emprego é muito interessante pelo seguinte, eu dou aula de expressão artística e corporal na FCSAC. E eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, gente, independente da situação, você bateu o carro, você foi assaltado, uma entrevista de emprego, um encontro com o seu crush,
respira. Respira fundo, que respirando você vai oxigenar o seu cérebro, você vai conseguir pensar melhor. Então, é lógico que no acidente você vai ter que, né, fazer uma maneira de se socorrer ou de pedir ajuda. Mas numa entrevista de emprego, é você entender que, por exemplo, a entrevista de emprego é algo totalmente natural. Que é a primeira, segunda, terceira que você passa e que vão seguir um padrão. E você tem que se acalmar. Como é uma coisa natural, você tem que se acalmar. A pessoa que é muito nervosa, ela sofre por antecipação, se estressa por antecipação e acaba metendo os pés pelas mãos. E eu acho que é até um pouco injusto na questão da entrevista, porque como é que você vai avaliar um ser humano em 10 minutos de entrevista? Não tem como, né? Sim. Mas de maneira geral, assim, que movimentos do corpo... Sinais, né, de sinais. Nervosismo, talvez. Quais... Eu não consigo pensar na palavra, desculpa. Quais seriam, né, esses sinais assim, que as pessoas poderiam demonstrar? Que tipo de dica... Que expressões evitar? Como não manter seu corpo, porque vai talvez passar uma imagem negativa. Bom, como eu falei, né, como você está respirando, você vai se acalmar. Então você vai sentar no local de maneira tranquila, mãos nas pernas ou mão cruzada, assim não, né? As mãos no colo, e você manter uma postura normal, nem assim, nem, né, aquela coisa de soberba, e tentar falar naturalmente, né? Você conhece a sua formação, você conhece a sua experiência profissional e se expressar dessa maneira. De maneira geral, assim, fugindo um pouquinho dessa coisa de entrevista de emprego, quais são os vícios, por exemplo, que a gente costuma ter que não são muito interessantes de manter corporalmente? Talvez ficar mexendo o pé ou... Quais são esses vícios? Braço cruzado. Mexer os pés, braços cruzados, né? Eu tinha uma chefe que quando eu não passei por isso com ela, mas disse que quando ela estava orientando o pessoal, se alguém cruzasse os braços, ela descruza o braço aí, né? Que é falta do cara. Tipo assim, você está se fechando, né? E o chefe está falando. Então ela pedia para descruzar. Então, cruzar os braços, ficar com o pé lá, né, batendo, ou batendo a caneta, tudo isso mostra que você está nervoso por algum motivo. Sim. Né? É engraçado, porque às vezes é uma questão de mania também, mas ainda assim demonstra alguma coisa, algum sentimento, né? Bom, professor, a gente ainda tem muitas dúvidas, mas a gente vai para um rápido intervalo e já que a gente volta. Estamos de volta com o Miscelânea, que hoje está falando sobre linguagem corporal. Estamos recebendo o professor Luiz Faria, da Faculdade de Comunicação, aqui da Univap, tirando todas as nossas dúvidas sobre o assunto. Essa pergunta, então, que a gente vai fazer agora, ela é um pouquinho polêmica, né? É possível identificar mentiras através da linguagem corporal? Sim, é possível sim, mas é aquilo que eu falo, a pessoa tem que ter uma certa intimidade, tem que ter uma certa convivência com a pessoa para notar. Né? Geralmente os policiais, eles costumam fazer a entrevista da seguinte maneira, no caso um perito, né, de expressão corporal da polícia. Ele pergunta o seu nome, ele pergunta a cidade que você nasceu, ele pergunta a sua profissão, se é casado, solteiro, aí ele pergunta, você tá sem cueca hoje? Nessa hora do susto, a sua resposta, ele já, com essa quebra, ele consegue identificar quais são os seus pontos fracos nessa questão da mentira. Né? Agora, no dia a dia, uma pessoa que mente e às vezes ela fica nervosa, né? Ela começa a se agitar, ou ela... Eu já vi entrevistas de criminosos que o cara pega e fala assim, ele matou a pessoa, ele fala, eu amava a pessoa, eu convivia com ela, eu sou inocente. A cabeça do sou inocente já mexia que não era inocente. Eu sou inocente... Nisso aí, o perito policial já pegava esses movimentos, mas é lógico, é um profissional treinado para isso. Né? Um policial, não é uma pessoa comum do dia a dia que vai chegar, está mentindo. Né? Esse é um perigo. Né? Tem uma frase que as pessoas dizem que eu costumo, assim, é muita injustiça essa frase. A primeira impressão é que fica. Não, né? Às vezes a pessoa está com cólica, ela está com problema familiar, profissional, né? Como é que você vai julgar a pessoa no primeiro encontro? Né? Conheça mais vezes, converse mais com essa pessoa, dê uma oportunidade a mais para essa pessoa. Sim, nesse caso da polícia, né, a pessoa ela talvez esteja numa adrenalina muito grande, talvez as expressões delas fiquem mais nítidas por conta disso. No dia a dia, na vida normal, assim, a gente acaba tem pessoas que são muito expressivas, mas tem pessoas que não são tantas, né?
As pessoas, eu também costumo dizer com relação a isso também. Existem pessoas que são mais introspectivas, são mais calminhas, tranquilas. Tem aquela pessoa que é agitada, que a gente costuma brincar que é o estilo italiano, né? Que fala com as mãos, né? Mas aí, nesse caso, já realmente tem que ter uma intimidade com a pessoa para você, uma convivência com a pessoa, não julgar assim no primeiro encontro, porque eu acho isso muito perigoso. Sim. Na política, como políticos usam a linguagem corporal para conseguir trazer as pessoas, né, para mais perto? Expressão artística e corporal, né, que a gente estuda aqui na Univap, existem cursos para políticos e religiosos também, tá? Não é só político, não. Aquela pessoa que imposta a voz, que coloca o dedo em riste, que franze a testa, muitas vezes quer mostrar uma masculinidade, uma firmeza, uma firmeza de caráter que ele não existe. Né? Ele pode ser um louco, psicopata, mas é uma pessoa da família, Deus, pátria, né? Isso é muito comum e é muito antigo. Né? Se vocês verem os discursos de Hitler, ele impostando a voz, gritando, Mussolini, mesma coisa, gritando. Acho que no século XXI é uma coisa que até cansa você ver isso novamente. Né? Mas os políticos e religiosos fazem cursos para isso. Sim, nesse caso é sempre alguma coisa muito grande. Tem alguns códigos menores, assim, até que a gente não consegue perceber necessariamente, mas que acaba dando aquele... Eu acho que os códigos são sempre esses exageros, né? Da pessoa que imposta a voz, que põe o dedo, franze a testa. Então isso aí acho que a gente tem que olhar para, nossa, né? O que está acontecendo para ele fazer isso? Né? Aí na hora de pedir dinheiro ele fica mansinho. Ou pedir seu voto, né? Aí muda um pouquinho. Mas é uma maturidade mesmo, emocional, que a pessoa tem que ver e notar que tem alguma coisa errada. Né? Os atores, nós treinamos isso em teatro. Mas esperar isso de um político, de um religioso, né? Tá fazendo teatro, né? Sim. Você falou sobre essa personalidade mais masculina, né? Esse arquétipo de homem, dominador. Existe um objetivo, né? Eles fazem isso por um objetivo. Que outros tipos de personalidade as pessoas às vezes buscam? Em cursos, por exemplo, que acontecem. O contrário, por exemplo, a pessoa que quer ser mais calma, que quer ser mais, às vezes, feminina. De que maneira se trabalha o corpo? Existem os cursos de teatro, os cursos de oratória, né? Eles têm as suas técnicas. Agora, existem alguns outros casos que, dependendo do estilo da pessoa, seria bom até que ela procurasse um acompanhamento psicológico para conversar, né? Para se entender e para ver o que está acontecendo. Né? O motivo da pessoa ter essa conduta. Ou se está incomodando ela, né? Se está incomodando, por que está incomodando? Então seria interessante conversar com um profissional da saúde, no caso. Mas os cursos de oratório de teatro, eles estão aí para ensinar as pessoas a serem os personagens que elas quiserem. Né? E a linguagem corporal, ela é geral para espécie humana ou a cultura pode alterar um pouquinho, dependendo de onde você nasceu, ou é algo mais geral mesmo de espécie? Eu ia falar que o italiano ele conversa com as mãos, né? Mas tem um pesquisador norte-americano que ele fez uma pesquisa, me desculpe, eu não me lembro o nome dele, né? Acho que é Antônio Damasio, vocês podem procurar no Google depois. E ele fez uma pesquisa nos Estados Unidos, na Itália, no Brasil, na Argentina, se não me engano em Portugal também. E quando a pesquisa estava pronta, falaram para ele, você pesquisou só os ocidentais e os asiáticos. Aí ele foi lá para Papua Guiné, né, fazer uma pesquisa lá, e realmente existe um padrão, tá? O nojo, a raiva, esse padrão fisionômico, assim, ele existe. Ele faz parte da espécie humana. Sim, entendi. Tá. Fica mais nítido no rosto, mas quando a gente está fazendo assim, com a perna, essas coisas também é algo comum entre as culturas? Geralmente, a forma do ser humano se expressar, alguns mexem mais as mãos, alguns ficam batendo os pés, né? Alguns ficam lá batendo a caneta, o lápis, né? Mostra que a pessoa está incomodada de alguma maneira. Sim. Né? Ou quer ir embora. É que nem uma vez eu achei muito interessante que tinha um professor que ele falou que ele dava aula olhando para os pés dos alunos. Por exemplo, eu estou adorando essa entrevista, mas se eu tivesse muito incomodado e ali tivesse uma porta de saída, eu estaria dando a entrevista assim, meus pés, ai meu Deus, acaba logo, eu quero ir embora daqui, tá? Então a pessoa já aponta, né, o interesse dela com os pés às vezes, ou com o braço, né?
Então isso que são coisas que geralmente as pessoas não entendem. Sim. Mas E tem um detalhe, você é professor de expressões artísticas aqui na Univap. Quando você está dando aula, você percebe a linguagem corporal dos alunos, assim? Totalmente. Desde a carinha de, ai meu Deus, né? Olhar pro relógio, olhar pro celular, ou a pessoa que às vezes deita na carteira, ou que tá com o pé lá apontado para a porta, dá para notar. Né? Mas existe um conteúdo, ele precisa ser passado. Você pode dar uma abreviada nele, você pode dar uma diminuída, mas esse conteúdo ele precisa ser passado. Sim. E é interessante você notar isso. Né? Isso ajuda na aula também. Tentar fazer a pessoa meio que acordar, né? Existem técnicas, né, que um professor usa na aula. Né? Quando eu fiz a minha primeira formação, eu tinha uma professora que falava, vocês nunca deem aula sentados. Nunca. Andem pela sala, olhem para a cara de todo mundo. Se você sentar, o aluno também vai relaxar. Tem aquele ditado, quem fica sentado está cansado. Né? É, uma coisa mais ou menos assim. Então, são técnicas assim, que parece que é uma bobagem, mas né, que funciona, essa coisa de andar pela sala, olhar de um por um, assim, né? Funcionam. Sim. Fazendo um gancho já então para a próxima pergunta, num primeiro dia de aula, por exemplo, você consegue talvez identificar um traço de personalidade naqueles alunos que você ainda vai conhecer? Ou não é possível fazer isso? Você pode conseguir sim identificar traços, mas eu confesso que eu evito totalmente. Tá? Aquilo que eu falei da pessoa tá com cólica, a pessoa, ai meu Deus, né? Meu pai tá no hospital. Eu evito. Eu costumo ter mais contato com a pessoa, conversar com a pessoa, indivíduo. Geralmente a sala de aula ela é cheia, mas eu costumo conversar de um por um, assim, uma perguntinha. Eu também trabalho com Libras aqui na Univap. Né? A gente trabalho em todos os cursos da Univap. E eu costumo fazer perguntas em língua de sinais para eles. Aí vou individualmente, de um por um. Aí você consegue ter um contato maior com a pessoa. E para a gente finalizar, professor, falar um pouquinho sobre personalidade e sobre a linguagem corporal. Tem pontos que a gente consegue diferenciar necessariamente de uma característica que a pessoa tem, que é uma coisa dela, da individualidade dela, e necessariamente uma linguagem corporal que demonstra que ela está nervosa, que ela está agitada. Como que funciona isso e como que a gente consegue diferenciar? Isso existe sim, novamente eu vou enfatizar, é a questão do convívio, tá? Não é, eu vi a pessoa pelo primeiro dia, aí não fui com a cara do Eric, não fui com a cara do Rafael. Não, isso não existe. Você tem que ter um contato com a pessoa, um convívio, para você já ter uma análise mais ampla e madura, inclusive. Né? E só mesmo com o tempo você consegue pegando os trejeitos, o dia a dia da pessoa, né? Como que ela está numa segunda-feira ou numa sexta-feira. Com o tempo você vê. E você vai notar um dia que ela estiver mais agitada, ou que ela estiver mais amuada, mais sabe? Que ela pode estar doente, ou pode estar com algum problema. Aí você consegue identificar. Mas isso eu sempre digo, é na convivência. Sim. Bom, professor, muito obrigado pela sua participação. Conseguiu tirar as nossas dúvidas. Prazer tudo meu. Tá Obrigado. nervoso? Um pouquinho. Obrigado, professor. Prazer. Obrigado também você que nos acompanhou até aqui. O programa completo estará disponível no nosso canal do YouTube. E não se esqueça de acompanhar a TV Univap nas redes sociais. Estamos no Facebook e também no Instagram, @TV Univap. Até a próxima.